noite a todos, boa noite a todas. Hoje, dia 26 de agosto de 2022, sexta-feira, para quem vai assistir depois esse vídeo gravado no YouTube, a gente está iniciando agora a segunda aula do curso Encantar a Política, que está sendo promovido pelo CTAP, o curso de Teologia para Agentes de Pastoral. A primeira aula se deu na semana passada, na última sexta-feira, e hoje nós vamos receber o Dr. Luciano Caparrós para falar um pouco sobre Encantar a Política e as eleições de 2022. Mas antes disso, eu vou convidar aqui a Maria Ângela Palma Ribeiro, que é da coordenação do CTAP, uma das fundadoras também, para falar um pouquinho mais sobre o projeto Encantar a Política e a relação que ele tem com o curso do CTAP, porque que esse tema foi escolhido para ser trabalhado nesse período de agosto e setembro de 2022. Seja bem-vinda, Maria Ângela, a palavra é sua. Obrigada, Tati. Muito bom encontrar você aqui, doutor Luciano também, companheiro aí de longa data da gente. Nós aqui do CTAP, às vezes as pessoas falam, mas um curso de teologia para gente pastoral, por que está promovendo um curso de formação política? Claro que nós nos centramos na formação teológica dos nossos alunos já há muitos anos, mas a gente, além da formação teológica, nós possibilitamos a formação da inserção cidadã dos nossos alunos. A gente também trabalha, e se a gente pensar em política, no seu aspecto global e não política partidária, eu estou falando da questão do bem comum. E qual é a disciplina, e nós estamos até com a professora da disciplina de Doutrina Social da Igreja conosco, a Cidinha aqui conosco, a Doutrina Social da Igreja pontua essas questões, que tem muito a ver, que tem muita similaridade com a questão política, né? Porque a política com P maiúsculo, aquela política que de fato é preocupado com o bem comum, preocupado em garantir a dignidade para as pessoas, preocupado com o bem viver das pessoas, preocupado em fazer com que o certo aconteça, né? Que as forças se unam para, de fato, estar a favor daquele que mais precisa, e isso tem a ver com a doutrina social da igreja. Então, isso faz parte também da nossa tarefa de formação. Por isso, nós estamos propondo esse curso sobre Encantar a Política. Porque, na verdade, esse caderno, a gente nem chama de cartilha, né? Esse caderno é uma proposta de formação continuada, não é só para a eleição de 2022. Então, como eu falei a vez passada, o caderno vai tratar dessas questões mais amplas, da importância de eu ter uma formação política, né? Porque política faz parte do nosso viver, não tem como a gente desvincular a política da minha vida cotidiana, inclusive, né? Então, o caderno vai trazer todo o movimento que a igreja fez já de muitos e muitos anos na questão política, né? Porque se a igreja está preocupada que o reino de Deus aconteça agora, e não só para depois, ela tem que se preocupar com a questão política, né? Não tem como. E a gente sabe que nós tivemos grandes exemplos de ação da nossa igreja, e nós que estamos aqui, que estamos na luta há muito tempo, nós trabalhamos muito pela lei de iniciativa popular contra a corrupção eleitoral. Nós estamos hoje aqui com o doutor Luciano, que é do comitê, né, contra a corrupção eleitoral, a lei 9840, nós trabalhamos muito para ir atrás dos nossos paroquianos, do pessoal das comunidades, para a gente fazer assinatura para a lei acontecer, né, lei 9840, isso, e depois com a lei da ficha limpa. Então, a igreja sempre esteve na luta, na batalha, na defesa, para que o bem acontecesse, né? E aí é justo que também a gente se preocupe com a questão da questão política. E esse caderno vai propor isso, que haja essa formação da consciência do eleitorado brasileiro. Nós estamos vivendo um momento muito importante no nosso país,
né? Essa eleição sempre é importante, mas essa é muito importante, porque a gente está passando por situação muito difícil. E aí é necessário que se fale, que se pense e que se escolha muito bem quem vai nos governar, né? E, nesse sentido, esse caderno vai ajudar muito, porque ele vai tratar justamente dessa proposta da gente dar uma olhada com mais vagar e para que a gente se prepare para fazer uma boa escolha, né? O caderno está dividido em 5 capítulos. No primeiro capítulo, vai falar da universalidade do amor cristão. No segundo, vai falar da amizade social, que a gente terá na próxima aula, e da ética da política. No terceiro capítulo, vai falar das grandes causas do Evangelho, e nós nos organizamos para isso vir no último encontro. Depois, no quarto, vai falar da questão do cuidado com a casa comum e da gente defender uma ecologia integral. E o quinto capítulo, que é hoje, que o doutor Luciano vai nos introduzir mais vagar nesse capítulo, vai falar das eleições e da democracia. Então, eu acho que é importantíssimo o tema de hoje, a gente se centrar e pensar na questão da eleição, de uma boa escolha, quais são esses critérios que vai balizar uma boa escolha, né? Então, em linhas gerais, é isso que a gente vai ter hoje. Depois a Tati vai falar com mais vagar aí sobre esse capítulo, mas, como sempre, a melhor forma da gente começar é rezando. Então, Jairo, por favor, nos ajude a rezar. Obrigada, gente. Obrigado, Maria Ângela, obrigado às presenças de todas e todos, boa noite a todas e a todos. Então, como sempre, nos nossos encontros, nas nossas reuniões, nós nos preparamos espiritualmente também, para que, tanto espiritualmente como a razão, caminhem juntos, fé e razão caminhando juntos. Então, vou fazer a apresentação aqui do que eu preparei, para que nós possamos ir já no sentido de colher melhor a nossa palestra de hoje. Então, a palavra de Deus sempre nos ilumina, vai sempre nos mostrar um caminho, verdade, é isso. Eu separei aqui uma leitura que eu penso que seja importantíssima dentro do nosso escopo de hoje e da situação em que estamos vivendo nesse país. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 15, eu particionei um pouquinho as partes que eu acredito sejam mais importantes. Então, próprio Deus falando assim: quando no seu meio houver um pobre, mesmo que seja um só de seus irmãos, numa só de suas cidades, na terra que o Senhor seu Deus dará a você, não endureça o coração, nem feche a mão para esse irmão pobre. Pelo contrário, abra a mão e empreste o que está faltando para ele, na medida que o necessitar. Quando você lhe der alguma coisa, não faça de má vontade, porque em resposta a esse gesto, o Senhor seu Deus abençoará você em todo o seu trabalho, em todas as suas iniciativas. Veja bem, não faltam indigentes na terra. É por isso que eu ordeno a você: abra a mão em favor do seu irmão, do seu pobre e do seu indigente, na terra aonde você está. Deus aqui é claríssimo na atitude que precisamos ter com aquele que está desprovido de seus bens, está desprovido das vezes, muitas vezes, e na maioria das vezes, daquilo que lhe seja necessário para a sua própria subsistência. Né? E ele chama muito a atenção da forma como se dá a essa pessoa necessitada, aos excluídos, aos descartáveis. Né? Não faça de má vontade. Não faça de má vontade. Porque a oferta de Caim foi de má vontade. Por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou de Abel. Essa bênção é dentro daquilo que nós, cada um de nós também,
devemos assumir em relação àquele que se faz pobre, que se faz necessitado. Como a própria palavra diz, não faltam indigentes nesta terra. E hoje temos 30 milhões passando fome só nesse país. E ele dá essa ordem, eu ordeno, é uma ordem de Deus. Não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Abra a mão, abra a sua mão. Não se feche, não feche o seu coração. É nesse sentido que a palavra de Deus nos motiva a olhar a quem mais necessita. E eu penso que, como se já diversos papas têm dito isso, que a política é a melhor forma de caridade. Então, que nós possamos também ter o nosso coração e a mão abertos. Um coração de carne, não um coração de pedra, e a mão aberta, não só para recolher, mas também para fortalecer aquele que mais necessita. E a política aqui é muito mais do que as eleições. Este é um tema que não pode ser ignorado. Seguindo o ensinamento do Papa Francisco, aprendemos que a participação no processo eleitoral é importante. Não só devemos votar, mas também ajudar pessoas ao nosso redor a se esclarecerem sobre o que está em jogo. Com mais razão ainda, porque o Brasil está atravessando uma crise política, social, moral e econômica, que abalou gravemente a confiança do povo nas instituições republicanas e no próprio processo eleitoral. Este momento requer, portanto, um grande debate da sociedade para encontrar a melhor saída da crise. Precisamos de ações práticas em favor da democracia, da paz e da justiça social, que se concretizem nos resultados dessas eleições de 2022. Vamos caminhar juntos e juntas. Ninguém solta a mão de ninguém, porque buscamos o melhor para o Brasil. O caderno Encantar a Política foi produzido para dar confiança aos cristãos leigos e leigas que se animam a atuar na política como forma sublime de caridade, forma melhor de amor social. Aponta os princípios éticos para um governo de união nacional, destaca o papel dos movimentos populares e sociais e convida a participar ativamente nas eleições. Pela boa política, na esperança de um Brasil para todos e todas, com justiça e paz. O CTAP, curso de Teologia para Agentes Pastoral, seguindo os seus princípios de formar leigos e leigas nos diversos campos de atuação da Igreja, vem colaborar para a divulgação do caderno Encantar a Política, promovendo esclarecimentos, incentivando a participação efetiva nas ações políticas, como forma de colaborar na instalação do reino de Deus, aqui e agora. E agora eu quero partilhar com vocês uma canção que é uma verdadeira oração. Então, mais um segundinho. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo.
no olhar da gente a certeza de irmãs, reinado do povo. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza. Tatiana. Obrigada, Jairo, por esse momento de oração. Então, depois de irmanados, né, por essa canção do nosso poeta Zé Vicente, uma canção que, na verdade, é uma oração, é a nossa aclamação de uma utopia, né, que ela deve sempre existir, sobretudo nos momentos tão sombrios que a gente tem vivido ultimamente. A gente não pode deixá-la nunca se esvair, né, dos nossos sonhos, da nossa mente, dos nossos objetivos. Então, diante disso tudo, hoje a gente vai trazer um pouquinho o capítulo 5 dessa cartilha, deste caderno Encantar a Política, né, que nós estamos falando. Acho que muitos de vocês já devem tê-la aí em mãos. A gente também trabalha aqui enquanto região episcopal, enquanto Arquidiocese de São Paulo, esta cartilha de orientações, orientação política 2022 da CNBB, que é promovida pelo Regional Sul 2. A Maria Ângela bem falou sobre o quanto a CNBB se preocupa com essa temática da política, né, enquanto ela se entende como um ator que precisa falar sobre a política para a sociedade. Então, aqui no verso, por exemplo, dessa cartilha, a gente tem um histórico de cartilhas que já foram produzidas, né, aqui pelo Regional Sul 2. Acho que o Dr. Luciano deve conhecer bastante esse material, né, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais do capítulo 5 do Encantar a Política. Na aula passada, a primeira aula, a Maria Ângela falou bastante sobre a iniciativa do Encantar a Política, né, que foi um material produzido por leigos, né, veio dessa iniciativa do laicato já antes deste ano, que é um ano eleitoral, mas que já vinha refletindo sobre a importância de trabalhar o papel do cristão na defesa da democracia e da boa política, da política para todos, para o bem comum. Então, a gente fica muito feliz, né, enquanto leigos atuantes nessa igreja em saída que nos propõe o Papa, em vermos um material produzido por leigos, proposto por leigos, né, para a CNBB, que então assina também junto esse documento e que nos propõe a divulgá-lo, a capilarizá-lo por todo o país nesse ano, sobretudo nesse ano, né? Então, é extremamente relevante, é um conteúdo simples, né, é um conteúdo de fácil leitura, aborda as principais questões da doutrina social, da própria encíclica Fratelli Tutti. E no capítulo 5, que é o que nós vamos tratar hoje com o Dr. Luciano, fala especificamente sobre eleições e democracia neste ano de 2022. Então, a gente vai ver lá na página 45, o início desse capítulo, e depois, na página 52,
como são é um caderno, né, de muitas iniciativas práticas que fala para a gente um passo a passo, né, de como escolher o candidato. Então, ele vai trazer aqui no item 4, como que a gente pode participar ativamente nas eleições, né? Então, cada item desse é um critério que a igreja nos propõe para a gente checar, para a gente avaliar, né? Então, tem desde observar quem são os candidatos, se eles estão comprometidos com a defesa da vida, né? Nomes que assumam compromisso de trabalhar por políticas públicas, o quanto é importante a gente assistir a debates, entrevistas dos candidatos, prestarmos atenção a planos de governo, se esse candidato é coerente. O Jairo está colocando aqui o site, onde a gente pode entrar e fazer o download da cartilha, do caderno. Então, quem não tem esse caderno aqui fisicamente, pode entrar no site do CNLB, que é o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, onde lá tem o arquivo em PDF do caderno, mas também tem uma série de outros materiais, vídeos, entrevistas, reportagens, podcasts, para que a gente possa trabalhar esse conteúdo no nosso dia a dia. O que a gente fala é que esse caderno, ele precisa fazer parte do nosso cotidiano, a gente precisa falar sobre esse conteúdo nas nossas famílias, nas nossas comunidades, com os nossos amigos, nos nossos trabalhos, nos nossos almoços de domingo, junto da família, né? Para que esse assunto faça parte, de fato, da nossa vida, né? E que a gente não fale de política só a cada 2 anos, quando a gente tem uma eleição, mas que a gente fale sobre todo dia e o quanto a nossa vida é impactada pela política, né? Por ações que são tomadas dentro do âmbito da política. Então, vou convidar aqui para compartilhar de toda essa sabedoria que ele acumula ao longo de tantos anos nessa área do direito eleitoral, que é o Dr. Luciano Caparrós. Ele é advogado, é presidente do Centro Santo Dias de Direitos Humanos, da Arquidiocese de São Paulo, e também diretor do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. É um grande parceiro aqui da Pastoral Fé e Política, da Escola de Fé e Política Valdemar Rossi e também do CTAP. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tati. Boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Alguns que eu já conheço pessoalmente, outros que eu não conheço, mas é sempre bom poder falar com um grupo tão seleto sobre esse tema importante. Eu estava ouvindo aqui as considerações e a gente fica refletindo sobre como isso tudo afeta a vida da gente, né? Acho que a gente vive um momento, isso sempre tem sido falado, né? Esse momento difícil em que a gente atravessa, uma jornada política de polarização. Ontem eu assisti até a entrevista no Jornal Nacional e aí o candidato Lula dizendo, não, a polarização é importante, né? Até no jogo de futebol, você vai no estádio, tem a polarização de um lado do outro, mas não é dessa polarização que nós estamos falando, né? Nós estamos falando dessa polarização do ódio, que separa as pessoas, né? Que leva ao extremo e que acaba criando muralhas entre as pessoas, né? E que não agrega, acaba não fazendo com que as pessoas tenham o verdadeiro amor, como nós acabamos de ouvir aqui de Deuteronômio, que fala exatamente o espírito de você poder olhar o seu próximo, poder ajudar. E a política nada mais é do que isso, é você poder fazer mudanças na vida das pessoas para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida, para que não exista desigualdade, para que as pessoas não passem por essas privações que muitas pessoas passam, né? 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? E no mundo, um monte de gente, enquanto nós vivemos num país do agronegócio, onde a gente produz soja à vontade, milho à vontade, ou seja, todo mundo deveria estar comendo e se alimentando sem passar fome, sem passar essa necessidade. E aí você acaba tendo uma série de problemas em decorrência dessa desigualdade, da fome e de todos esses problemas. A gente acaba tendo um monte de problema com as pessoas que passam necessidades, que acabam cometendo crimes, até
para poder comer, né? Então, são situações aí, os crimes famélicos, as pessoas que acabam tendo aí uma vida totalmente degradante, uma coisa muito ruim e que sofrem muito por conta dessa desigualdade. Então, a política, ela deve servir exatamente para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Só que o que a gente vê na prática não é exatamente isso, né? São as pessoas que querem se servir da política para enriquecer, para cometer corrupção, para cometer crimes. E aí você tem muitas pessoas que se dizem pessoas de boa fé, pessoas que estão atuando de forma correta, assim como temos até o tráfico, o crime organizado envolvido na política, nós temos tudo dentro da política. Então, é exatamente esse o motivo quando se fala de encantar a política. Eu acho que essa foi uma das frases mais sábias, né, que a gente poderia ouvir nesse período, que é exatamente o que nós precisamos fazer, encantar a política, para que a política volte a ser exatamente o que ela é, né, onde ela possa efetivamente cumprir esse papel de melhorar a vida das pessoas. Portanto, a gente também não pode demonizar a política, que eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido muito, especialmente nos meios de comunicação, né? De mostrar a política de uma forma em que ela acaba ficando tão ruim que as pessoas querem se afastar da política. E aqueles que se envolvem na política acabam ficando com uma pecha, com um peso tão grave, que acabam indo para a política só pessoas que têm outras intenções. As boas pessoas, né, aquelas pessoas que efetivamente querem fazer uma atuação de construção, de melhorar a sociedade, acabam se afastando da política. Então, eu acho que é esse o trabalho que a gente tem que desenvolver, e também, como agentes transformadores que somos, acho que a gente tem essa função de orientar as pessoas, ajudar as pessoas a fazer esse caminho de volta para participar da política, atuar na política, e aí a gente tem uma amplitude enorme de participação política, que não é só através da eleição, né? A eleição é uma das possibilidades que a gente tem, e nós vamos falar bastante da eleição aqui, mas nós temos aí uma enormidade de tarefas e de atividades que a gente pode fazer, que são políticas, mas que não estão diretamente ligadas com a eleição. Conselhos participativos, nós vamos ter agora a eleição dos conselhos de representantes, conselhos participativos, né, que são super importantes, que nós fizemos na cidade de São Paulo um trabalho enorme para que eles existissem, né, de longos anos, um trabalho para que essas pessoas pudessem participar e colaborar na administração da cidade, e tudo isso é feito com muita dificuldade, até para as pessoas poderem participar de forma voluntária, é uma coisa muito difícil, né? O poder político, na verdade, ele é um poder de exclusão. Ele exclui. Por isso que quando a gente vê o cenário político, a gente vai ver um cenário que é de homens brancos, ricos e de mais idade, né? Então, ele exclui os negros, exclui as mulheres, exclui os indígenas, exclui todos os grupos minorizados, são excluídos porque o interesse é o interesse exatamente do poder econômico, aquele que compra, que corrompe as pessoas. Então, a nossa tarefa é exatamente tentar buscar um ambiente mais adequado, uma participação melhor das pessoas, e que as boas pessoas, aquelas pessoas que a gente tem confiança e que podem fazer a mudança, possam estar nesse ambiente. E por isso também que a gente tem que participar das eleições, né? Em política se diz que em política não tem vácuo, não tem espaço. Se a gente deixa o espaço, alguém ocupa esse espaço, né? E é o que está acontecendo, as pessoas estão ocupando esse espaço, né? Uma das questões é mesmo a questão da religião. Nós estamos vendo a política ser ocupada por religião, né? Num discurso fundamentalista, que acaba levando para uma situação e que não é exatamente aquilo que a gente pensa. Então, eu acho que a gente tem aqui uma responsabilidade muito grande de participação como cidadão, mas também de agentes transformadores. Nós precisamos fazer transformações. E aí, quando fala em transformação,
Aí eu quero falar um pouquinho sobre, antes de entrar direto na questão da política, porque é a parte mais efetiva, eu queria falar um pouquinho dessas atividades, né, que é isso que a gente faz na pastoral, que a gente faz nos conselhos, e que a gente faz nas nossas atividades. E é por isso que eu atuo no movimento de combate à corrupção eleitoral, lá desde o início, com a lei contra a compra de votos, depois a lei da ficha limpa, depois o projeto de reforma política também, que nós trabalhamos um bom tempo colhendo assinaturas e fazendo esse trabalho, mas isso ajuda, essa é uma atividade que nos ajuda a efetivamente fazer algumas mudanças, né? A Lei 9840, a Lei contra a Compra de Votos, ela traz um marco do processo eleitoral. A Cassis sempre gosta de falar sobre isso, que na Justiça Eleitoral eles dizem que existe 2 tempos, um antes da Lei 9840 e outro depois da Lei 9840, porque efetivamente ela trouxe um marco no processo eleitoral. Depois veio a Lei da Ficha Limpa, também para consertar um problema, né, porque a gente afasta o que compra voto e depois ele, na eleição seguinte, voltava a ser candidato, quer dizer, desmoraliza totalmente esse processo. Então veio a Lei da Ficha Limpa, que é uma lei muito atacada. Agora mesmo, hoje está encerrando um julgamento do Supremo, um julgamento virtual, de uma ação direta de inconstitucionalidade do PDT que tenta mudar a forma de aplicação da Lei da Ficha Limpa. Então, são ataques assim constantes, que a gente precisa fazer a defesa, fazer o acompanhamento. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, nós estamos lá como amicus curiae, participando, acompanhando, discutindo, exatamente para tentar manter a lei da melhor forma possível, na integridade daquilo que nós já aprovamos. E depois o projeto da lei da reforma eleitoral, que também foi muito importante, embora a gente não tenha conseguido, porque a reforma eleitoral é um tema, e acho que esse é um tema que a gente tem que conversar bastante, eu quero falar um pouco para vocês sobre isso também. A gente não conseguiu, porque é um tema abrangente demais, né? Não é como a lei contra a compra de votos, a lei da ficha limpa, que são muito pontuais. A reforma eleitoral ela é ampla demais, mas nós conseguimos fazer mudanças muito efetivas, por exemplo, o fim do financiamento empresarial, a transparência, né? Você conhecer os dados de quem doa, para que a gente possa saber como o processo está sendo conduzido. Então, todas essas mudanças a gente conseguiu com o projeto da reforma eleitoral. E acho que isso traz exatamente qual é a importância da nossa participação. Quando a gente participa efetivamente, a gente acaba conseguindo fazer essas transformações. E agora, por exemplo, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral está, junto com o TSE, fazendo um trabalho. O TSE criou várias comissões de trabalho para exatamente enfrentar esse ataque que a Justiça Eleitoral tem enfrentado, tem sido atacada, né? Então, criou várias frentes de trabalho para poder difundir informações corretas, ajudar no processo, e o MCCE está participando em todas essas frentes. A última é um grupo de observadores que vai acompanhar o processo eleitoral, e nós lá estamos também acompanhando esse trabalho. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue ter uma participação para fazer essas transformações que são importantes e que podem ajudar a gente fazer diminuir a desigualdade, tentar buscar soluções para esses problemas, que são problemas que existem ao longo do tempo, mas que a gente precisa melhorar. E aí, quando a gente acha que já evoluiu e que a gente já está num patamar civilizatório razoável, né, acontece uma catástrofe em que a gente tem um retrocesso absurdo, em que a gente conseguiu avançar alguns anos para frente e a gente avança muitos anos para trás, e acho que é aí que a gente tem um papel extremamente importante. Nós que temos consciência, que temos entendimento, temos capacidade e discernimento, a gente tem hoje um papel muito importante, porque nesse mundo polarizado, a gente tem grupos extremos, né? Tem extremos discutindo, debatendo, criando ódio e uma disputa em que requer uma participação mais equilibrada, mais consciente. E eu tenho dito isso, que a nossa função
é de construir pontes, porque tem muita gente destruindo pontes. Então, isso acaba distanciando o diálogo, né? Onde a gente pode dialogar e discutir com as pessoas. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa extremamente difícil. Eu participo de grupos que são totalmente diferentes, grupos que são de extrema-direita, grupos que são de esquerda, e a gente fica ali tentando administrar e tentando ajudar e levar consciência. É uma tarefa que não é fácil, é difícil, mas eu acho que esse é o nosso grande desafio. Tentar fazer essa ponte, conversar com as pessoas, levar essas ideias de forma em que a gente possa promover o debate. Eu tenho dito isso muito também. Não adianta a gente querer convencer as pessoas, né? Às vezes a gente fica tentando convencer as pessoas na marra. A melhor forma da gente demonstrar isso é com o nosso exemplo, com nossa atividade, com a nossa atuação. As pessoas vão pensar do jeito que ela é, as pessoas podem decidir de forma diferente daquilo que a gente acha, né? Esse episódio que aconteceu esses dias dos empresários no WhatsApp, que falavam sobre um possível golpe, que era, na verdade, diziam assim, mais ou menos isso, que as pessoas estão sendo enganadas, que as pessoas podem votar de forma equivocada e não votar da forma como a gente acha que é o correto. Bom, quem disse que as pessoas têm que votar da maneira como eu acho que é correto? Né? Desde quando eu sou o dono da verdade, ainda ontem eu conversava com um amigo no grupo da faculdade, e aí ele falava sobre isso. Não, mas isso é assim. Eu falei assim, bom, isso é assim para você, né? Porque entre a minha verdade e a sua verdade tem uma outra posição que provavelmente é melhor do que a de nós dois. Então, não adianta a gente querer forçar as pessoas, isso tem que ser feito com muito carinho, muita atenção e muito cuidado, porque a gente não pode ultrapassar essa barreira, que é a barreira da gente ter exatamente aquilo que ensinava em Deuteronômio aqui, que é você ter o verdadeiro amor do coração, olhar as pessoas de uma forma em que as pessoas vão sentir aquilo que você está tentando transmitir, e não que elas são obrigadas ou que elas têm que mudar o pensamento, porque também isso tem uma construção muito grande por trás de tudo isso, né? Nós hoje vivemos num mundo globalizado, com tecnologia, com plataformas, as pessoas vivem de informação, as pessoas estão ali sendo alimentadas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok, e elas estão recebendo diariamente um volume de informações que faz com que essas pessoas também adquiram um entendimento das coisas e que leva a ter resistência, a ter dificuldade, né? Então, nesse mundo todo, a gente vai ter que trabalhar de forma onde a gente consiga vencer essas barreiras e que a gente possa ter um resultado melhor para a sociedade como um todo. E aí a gente vai direto para a eleição, que eu acho que é o momento mais crítico, porque no meio de toda essa situação, a gente enfrenta uma eleição, né? Onde a gente tem que escolher candidatos, onde a gente tem que falar com as pessoas sobre política, a gente tem que discutir e a gente tem que ter candidatos, né? Eu tenho dito sempre que eu abri mão de participar da política diretamente e ainda hoje me provocavam sobre isso. Você tem que ser candidato. Eu falo, eu abri a minha oportunidade de ser candidato para as mulheres, para os negros, para os indígenas, LGBTQIA+, e estou ajudando esses grupos, porque eu acho que a gente tem que incentivar, apoiar e ajudar. E a gente está com deficiência de participação dessas pessoas, né? Porque esses grupos estão excluídos. Então, eu estou tentando fazer a minha participação política através dessas pessoas, que eu acho que será uma contribuição melhor do que a minha participação direta, né? Isso tudo, para mim, sempre um grande exemplo é o Chico Itaker, que foi vereador, conseguiu ficar em 2 mandatos e depois desistiu e ficou atuando só na sociedade civil, que eu acho que é onde eu me encaixo melhor e eu posso ser mais produtivo e ajudar. Mas não deixo de estimular e de incentivar as pessoas que participem do processo eleitoral, porque essas pessoas que têm a coragem de participar do processo eleitoral são as pessoas que merecem o apoio e que merecem o nosso incentivo, e é isso que nós precisamos fazer neste momento.
né, ajudar essas pessoas a alcançarem uma posição melhor no processo. E quando eu falo isso, não é só ser eleito, porque o eleito, a gente tem números limitados, né? Alguns serão eleitos e muitos outros ficarão de fora, não conseguirão ser eleitos. Mas nesse processo, que é o processo de campanha, você consegue fazer debates, você consegue fazer inclusão, você consegue ter uma inserção maior na sociedade, onde você consegue também alavancar os projetos, as discussões, e consegue melhorar a consciência das pessoas. Eu tenho várias pessoas conhecidas que eu apoio e ajudo, e que estão num processo muito, especialmente de candidaturas coletivas, que estão numa construção muito interessante e, com certeza, trarão uma contribuição muito grande para a sociedade, independente do resultado que vai acontecer no dia 2 de outubro. Então, aí falando da eleição, a gente tem algumas escolhas, né? O processo eleitoral, ele acaba concentrando toda a grande parte da discussão para os cargos do executivo, né? Então, o Jornal Nacional está entrevistando o presidente da República, candidato a presidente da República. E esse é o grande foco da eleição. Mas nós temos também as eleições legislativas. E hoje, nós vemos isso, tem sido muito difundido nos debates também, nós temos uma posição e uma situação em que o Congresso Nacional acabou atribuindo para si mesmo um poder tão grande que o Executivo está enfraquecido. Isso tem sido citado, a questão, por exemplo, do orçamento secreto. A pandemia, ela trouxe um pouco de dificuldades, porque nós tivemos um grande azar de que, aliado ao presidente da República eleito, ele conseguiu também emplacar o presidente do Senado e o presidente da Câmara. E, com isso, ele fortaleceu esses dois candidatos, que acabaram utilizando essa eleição da presidência das casas para usarem esse poder de forma a aumentar o poder dos parlamentares, né? Um exemplo disso é o próprio orçamento secreto. São votações que foram feitas em sessões virtuais, tumultuadas à noite, em horários complicados para que as pessoas pudessem participar, e sem uma atuação direta da sociedade, como nós fazíamos no passado, onde a gente podia ir para o Congresso, a gente podia ir lá pressionar os parlamentares, né? Diante desse quadro, o parlamento acabou tendo uma concentração de poder nunca antes visto na história da República. E eu tenho me envolvido muito nesse debate do orçamento secreto já há um bom tempo, especificamente com respeito a emendas parlamentares. Eu tenho, inclusive, uma página no Facebook onde eu discuto sobre isso. Lá tem matérias há muito tempo, onde eu trago essa discussão, tentando mostrar que a emenda parlamentar ela é um mal, especialmente depois que ela passou a ser impositiva, onde ela é obrigada, o executivo é obrigado a cumprir aquelas emendas. Você tem um orçamento que é do executivo, o executivo ele elabora políticas públicas e ele tem que cumprir aqueles programas para atingir aquelas políticas públicas. Aí vem um deputado, entra no meio de uma execução daquele orçamento e insere uma emenda para atender esse ou aquele interesse. E esse é um problema que não é um problema só da situação, não é deste governo, é um problema da oposição, é um problema da esquerda, é um problema de sempre, onde os parlamentares ficam pensando que porque ele tem lá um percentual ínfimo de recursos e que ele consegue ajudar algumas organizações da sociedade civil ou alguns prefeitos no interior com valores que são inexpressivos e que não mudam e não alteram em absolutamente nada na política pública do país, eles acabam validando essa situação. Tanto que a gente vê que quando tem votação dessas questões, é praticamente todo mundo, todos os parlamentares votam dessa forma, para que esses privilégios, essas situações continuem. Então, eu estou dizendo isso porque o orçamento secreto ele trouxe uma forma de captar mandato que já existia com as emendas parlamentares, né? Tem inclusive um livro de um dos nossos colaboradores, que é o Marlon Reis,
que chama o nobre deputado, que fala exatamente isso, como é que você vai capturar mandatos com a emenda parlamentar. Hoje, isso está elevado a milhares de vezes, porque você não sabe quem está destinando a emenda, não sabe quanto é, a transparência é zero, você não tem essa informação. Então, isso ficou concentrado na mão do presidente da Câmara e do Senado. Eles escolheram quem são os relatores do orçamento e fazem uma distribuição dessas emendas para aqueles deputados que eles querem eleger. Isso Eduardo Cunha fazia muito bem, só que isso está elevado hoje a uma potência enorme. Então, eu estou dizendo isso porque nós vamos escolher para o nosso legislativo os nossos representantes na Câmara, no Senado e nas assembleias legislativas. Eu diria que hoje é mais importante escolher os nossos deputados do que escolher o presidente da República. Porque é através deles que nós vamos conseguir ou não fazer as mudanças que nós gostaríamos de fazer, né? Nós discutimos alguns anos atrás uma constituinte exclusiva para a gente fazer reforma eleitoral, para fazer algumas mudanças. E nesse período de 4 anos, a gente não poderia nem discutir isso, porque se ocorresse uma constituinte, a gente ia ser destruído, né? Mas nós precisamos pensar como é que nós vamos fazer as mudanças daqui para frente. E se nós não tivermos um Congresso que a gente tenha condições de fazer esse trabalho, não existe presidente da República que conseguirá fazer diferença nessa situação que nós vivemos. Então, Câmara e Senado serão fundamentais para que a gente possa fazer transformações. Eu acho que esse é o ponto em que a gente mais tem que divulgar e que mais a gente tem que conquistar o coração e a mente das pessoas para que elas façam boas escolhas nessa eleição. O presidente da República, eu acho que está muito fácil, né? Embora exista polarização, está muito fácil de fazer escolha. A gente precisa pensar como é que a gente vai fazer as escolhas para o nosso legislativo. Eu não vou citar nomes aqui para não ferir suscetibilidades, mas existem, por exemplo, pessoas que a gente tem votado, e nisso tem uma outra questão, que é a limitação de mandatos, né? Porque a gente acaba tendo políticos profissionais que ficam viciados nessas situações, em coisas que não são boas práticas. Né? Quando a gente analisa, por exemplo, o orçamento secreto não são boas práticas. Não existe transparência, não existe compliance, nada disso está acontecendo com essas decisões que o Congresso tomou e as atitudes que eles estão tomando. E eu estou dizendo aqui de todos os segmentos dos nossos representantes. Pessoas que são nossos aliados, entre aspas, e que votam contra a lei da ficha limpa, e que trabalham contra a lei da ficha limpa. Então, essa é a minha preocupação e meu apelo, e por isso que eu faço essa observação com relação ao legislativo. O orçamento secreto, como é que isso aconteceu? Eles começaram fazendo a emenda impositiva, a emenda parlamentar impositiva, com um limite muito tranquilo, né, que é uma prática que outros países fazem também, só que a emenda parlamentar ela não era impositiva, o governo cumpria se quisesse. E aí acontecia aquela negociação de balcão, de presidente fazendo votações e entregando emendas parlamentares, ela se tornou, então, impositiva, o executivo é obrigado, e o que o executivo faz, então, na hora de fazer essa negociação com os parlamentares? Ele simplesmente contingencia, não executa, vai deixando, e aí o deputado tem que ficar indo conversar com o executivo para pedir a liberação da emenda, né? Só que essa negociação, como eu disse, tomou uma proporção tão grande porque ficou na mão desse relator da comissão do orçamento, que acaba distribuindo bilhões no país inteiro para candidatos, para prefeitos, para governadores e para a sociedade civil. Tem organizações da sociedade civil que são de fachada, e alguns exemplos eu posso citar, são jogadores de futebol, por exemplo, que recebem recursos dessas emendas parlamentares para fazer ações sociais
e são contemplados com esses recursos, né? Então, isso acaba criando uma distorção tão grande no processo eleitoral que essas pessoas, boas pessoas, bem intencionadas e pessoas que querem fazer uma atuação política, não vão conseguir se eleger porque não tem esse mecanismo. Por isso, a limitação de mandatos também é importante e é uma das bandeiras que a gente defende. É uma discussão que a gente tem já há alguns anos. Ela é muito difícil, porque é uma emenda constitucional, não dá para a gente fazer um projeto de iniciativa popular como fizemos com a lei contra a compra de votos ou a lei da ficha limpa, porque depende do parlamento para que se crie uma PEC, apresente uma PEC e ela seja discutida, mas nós precisamos ganhar essa discussão para que a gente tenha uma posição melhor. Os partidos, por exemplo, o PT já tem essa regra, que são 3 mandatos, só que não está cumprindo, isso está no Estatuto. O Partido Verde tem essa regra. Então, alguns partidos já estão com essas disposições dos estatutos, mas não estão cumprindo. E assim como a lei da ficha limpa poderia nem existir se os partidos fizessem uma triagem correta dos seus candidatos e impedisse que candidatos com a vida pregressa que não fosse aconselhável para disputar o processo eleitoral retirassem. A limitação de mandatos os partidos também poderiam fazer, né? E esse é um outro capítulo, que é o capítulo dos partidos, que acho que merece também uma menção especial, porque os partidos não cumprem o seu papel. Tem uma discussão no Supremo sobre candidatura avulsa, que é um candidato do Rio de Janeiro, que foi candidato sem partido. Lógico que ele foi impugnado pela Justiça Eleitoral, ele recorreu, e esse recurso está no Supremo, e o ministro Barroso é o relator, e ele faz lá uma discussão, fez uma audiência pública para discutir as candidaturas avulsas. E aí a discussão é exatamente nesse sentido, de que a nossa Constituição determina e prevê que as candidaturas precisam ser feitas pelos partidos. Então, os partidos têm o monopólio das eleições. Só que os partidos não cumprem essa função, né? Porque os partidos não atuam de forma a formar quadros novos, dar oportunidades, não permite que nas direções partidárias tenham a inclusão que nós estamos discutindo de homens, negros, mulheres negras, indígenas, mais mulheres. Quer dizer, essa democracia interna dos partidos não existe, a distribuição dos recursos é uma coisa assim também horrível. Nós financiamos agora a eleição com dinheiro público e essa distribuição não é feita de forma igualitária, não é feita de maneira equânime, é distribuído para aqueles candidatos que o presidente do partido quer que sejam eleitos, né? Então, a gente tem uma defasagem de democracia, e o nosso tema é exatamente esse, né, sobre eleições e democracia. A gente tem uma defasagem de democracia muito grande, porque não existe democracia de verdade nos partidos. Os partidos são oligopólios, eles são controlados, eles têm donos. Então, é esse o processo que a gente tem que fazer dentro da política. Eu, quando falei no Supremo sobre essa questão das candidaturas avulsas, eu fiz exatamente essa crítica aos partidos, né? Os partidos estão obsoletos, as fundações que recebem recursos para fazer treinamento, para fazer educação, para incluir as pessoas, não cumprem esse papel, né? Então, nós precisamos fazer essa crítica aos partidos e precisamos exigir que os partidos cumpram esse papel e eles recebem dinheiro público para isso, né? Eu falei sobre a reforma eleitoral, eu acho que nós precisamos pensar, porque nós estamos pensando muito como é que a gente conquista a eleição, como é que a gente melhora os quadros. A gente precisa retomar o tema da reforma eleitoral, porque nós precisamos fazer essas mudanças. Nós precisamos fazer as mudanças para exigir que os partidos cumpram a sua obrigação na democracia, né? Nós tentamos acabar com as comissões provisórias dos partidos, né? Os partidos, eles funcionam basicamente com comissões provisórias, com exceção de raríssimos partidos. A grande maioria, 90%, funciona com comissões provisórias, onde o presidente do partido nomeia e destitui na hora que quer. Não cumpriu aquilo, não obedeceu aquilo que eu determinei, retira o presidente e coloca um outro presidente para poder atender aquela determinação
que o dono do partido está dando. Então, com isso, na escolha do candidato, na distribuição dos recursos, como é que você tem que se comportar, como é que você tem que votar, como é que você tem que agir, né? Em tudo isso, você acaba tendo uma influência direta dos donos dos partidos ou daqueles que estão com esse controle. Então, por isso, nós precisamos fazer a reforma política, nós precisamos melhorar o quadro, e esse é um assunto que a gente precisa debater profundamente, voltar a debater esse tema com a esperança de que a gente vai ter uma condição melhor para poder melhorar esse quadro futuro. E, para isso, a gente volta lá na questão da eleição e na escolha dos nossos representantes. O nosso sistema é um sistema proporcional, e aí a gente tem que pensar que nós temos de volta as federações, que ela, na verdade, ela se aproxima do que eram as coligações, onde os partidos podem se juntar e disputar a eleição conjuntamente, com a diferença de que as coligações terminavam após a eleição. A federação tem que ficar pelo menos por 4 anos. Então, essa é a primeira experiência que nós vamos ter com as federações, vamos ver como se comportam aí os partidos, né? Mas, quando nós estivermos votando no sistema proporcional, nós estamos votando, escolhendo candidatos, e é bom lembrar que quando a gente está votando, a primeira parte do voto vai para o partido, portanto, o partido recebe primeiramente o voto, e depois essa soma de votos é que vai ser o suficiente para atingir o coeficiente eleitoral ou não. Então, nós precisamos atingir o coeficiente eleitoral. Assim, números claros. Deputado federal, por exemplo, um deputado federal precisa ter pelo menos, o partido precisa ter pelo menos 200 mil votos para eleger o primeiro deputado federal. Por isso, também, os partidos buscam os puxadores de voto, porque o puxador de voto ele vai ter o número de votos. Por exemplo, 1 milhão de votos, ele pode levar 5 deputados ou mais, né? Anteriormente, não existia limitação de número de votos. Qualquer número de votos que as pessoas tiverem, se tiver um puxador, qualquer um pode entrar. É o caso que eu cito sempre do Enéas. O Enéas teve lá 2 milhões de votos e teve pessoas com 200 votos que estavam eleitas pelo partido dele. Hoje, não. Hoje, o candidato tem que ter, no mínimo, 10% do coeficiente eleitoral. Então, dos 200 mil votos, ele tem que ter pelo menos 20 mil votos para poder se eleger, né? Então, a gente tem que entender o sistema, como ele funciona, para a gente poder escolher. Porque, com esse número de votos, depois de atingir o coeficiente eleitoral, a cada 200 mil votos, você elege um deputado, né? Então, se você tiver 1 milhão de votos, vão 5. Os 5 próximos que tiverem, sendo que, no mínimo, ele tem que ter 20 mil votos para poder ser eleito. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso, porque a gente pode estar votando em um e depois pode ser que outro também será eleito. Essa mesma preocupação que a gente tem que ter no executivo, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, na questão dos vices, né? Mas para o legislativo a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente vai votar e a gente pode estar elegendo outras pessoas. Então, a gente precisa também analisar o cômputo geral, o quadro do partido, quais são as pessoas que nós vamos eleger, como é que está montado isso, porque isso tudo impacta no processo eleitoral. A gente tem alguns desvios que ocorrem também, pessoas que são eleitas e que são levadas a outros cargos. Por exemplo, foi eleito deputado estadual e vai ser secretário no governo do estado, ou foi eleito deputado federal e vai ser ministro. E aí quem vai assumir é o suplente. Então, por isso também a gente precisa olhar o partido, a sua construção, como é que é feito, para que a gente possa atender. Eu vi que tem pessoas levantando a mão, eu não sei se vamos, conforme combinado, até o final e depois voltamos para as perguntas, ou se paramos para fazer alguma interlocução, aí, se alguém quer. Eu não tenho problema, se quiser fazer a pergunta também podemos fazer, ou eu continuo aqui. Luciano, eu levantei a mão justamente porque eu estou fazendo a leitura aqui do chat, e aí queria saber se antes da gente passar para o executivo, a gente continua aqui falando um pouco sobre o legislativo, porque tem alguns comentários e perguntas também, pode ser? Pode ser. Tá. O Carlos Fagiolo, que está aqui conosco, ele é membro da Pastoral Fé e Política,
trabalhou muitos anos com Chico Itaker, também com Plínio de Arruda Sampaio, então aqui está concordando com o que você está falando, sobretudo na questão do orçamento, uma prerrogativa do executivo que foi sequestrado, é inconstitucional e tem que ser derrubado, esperemos com um novo Congresso. Falou também sobre a importância da transparência, precisamos estabelecer compromissos com a transparência, fim do orçamento secreto, para já divulgarmos nomes que assumam. Aí a Maria Ângela comenta aqui que atualmente parece que alguns candidatos escondem o partido quando veiculam a sua propaganda. Isso é devido à atuação dos partidos ou característica do povo que não é politizado? E ela continua perguntando, há pesquisas que apontam uma renovação da Câmara e do Senado? Depois a Cassi também coloca algumas perguntas, mas acho que a gente pode... Você prefere que eu leia mais ou você responde essa por enquanto? Não posso responder essas. Eu penso assim, a questão do orçamento secreto, façam depois uma visita lá no Facebook, quem tem no Facebook, eu tenho uma página lá, é Fim das Emendas Parlamentares, que eu acho que é um debate interessante, porque é nesse caminho. Tem vários artigos lá de um jornalista, que é o Breno Pires, ele era do Estadão e agora está na revista Piauí. Ele é quem fez essa investigação do orçamento secreto. Mas eu, como eu disse, eu já estou discutindo esse assunto há muito tempo, né, das emendas parlamentares. Eu acho que nós precisamos nos juntar para fazer essa discussão. Acho que foi no começo da semana, o professor da FGV, que é o Marco Antônio, que é exatamente professor lá da área de gestão pública, ele fez um artigo falando sobre o orçamento secreto e a forma como a manutenção dos mandatos ela é perniciosa para o processo, né? E aí ele fala exatamente do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Arthur Lira, ele está com condenação pela lei da ficha limpa, com suspensão por liminar, vai disputar a eleição, está envolvido em corrupção em Alagoas, assim, e é o homem que cuida do orçamento de bilhões. Então, se a gente não trabalhar para cuidar dessa questão, especialmente falando na transparência, que é um assunto recorrente sempre, se a gente não combater isso, a gente vai enxugar gelo. Enxugar gelo, porque a gente não consegue vencer uma disputa nessas condições. Não existe como. Eu tenho dito isso e tenho trabalhado muito. Então, a gente precisa trabalhar muito com isso. Então, eu estou aqui fazendo um apelo para vocês, para a gente poder... E o Marco, que é o professor da FGV, ele me sugeriu, ele fez o artigo e me mandou imediatamente dizendo, Luciano, precisamos retomar a discussão da limitação de mandatos. E esse assunto, essa semana, acabou vindo por vários lugares para mim, assim, limitação de mandatos. Por quê? Exatamente por isso, porque a gente olha e vê que as coisas não mudam, né? Você vê o Roberto Jefferson candidato a presidente da República. Então, e aí, quando fala de pesquisa de renovação, qual é a renovação que acontece? A última eleição aconteceu uma renovação, a maior renovação dos últimos tempos. E o que renova? Renova para pior. Por quê? Porque o sistema, ele se protege. Aquele que não vai se reeleger, que tem problema da lei da ficha limpa, que tem... O que ele vai fazer? Ele vai colocar outra pessoa. Ele coloca um testa de ferro, alguém que vai ser eleito, é a mulher, é o filho, é o sobrinho, é o ex-chefe de gabinete. Então, é isso que a gente precisa ter o cuidado, né? Renovação, por si só, não resolve o problema, né? Nós precisamos fazer uma renovação de qualidade e precisamos fazer isso de forma em que a gente realmente faça mudanças, senão a gente continua do mesmo jeito. A outra pergunta, que é sobre os dados, o candidato... Luciano, só uma coisa. O Roberto Jefferson não foi impugnado a candidatura dele? Foi, provavelmente será indeferido o registro, mas ele, como ele o sistema eleitoral, ele tem uma situação, e que eu defendo que tem que ser assim, não estou dizendo ao contrário, mas o candidato
ele é impugnado, Sim. ele faz o recurso para o tribunal. No caso dele, como ele é candidato a presidente, o recurso dele é direto no TSE. Mas enquanto não houver o julgamento do recurso, ele continua candidato. E ele pode ir. E ele Isso- recebe aquele fundo eleitoral, ele recebe? Então, ele pode levar essa candidatura até porque provavelmente o TSE vai julgar, ele ainda pode recorrer de novo do TSE e pode ir ao Supremo. Ele pode até terminar, porque a campanha hoje são 45 dias. Nós temos mais 30 dias de campanha. No caso específico do fundo eleitoral, o que aconteceu? O ministro do TSE impediu que Roberto Jefferson utilize o fundo eleitoral. Então, ele está impedido de usar o fundo eleitoral. O mesmo ocorreu com aquele candidato do Rio de Janeiro, que é o Daniel Silveira, que foi cassado, Sim. e que é candidato ao Senado. O TRE do Rio impediu que ele use, ele está impugnado também, e impediu que ele use o fundo eleitoral. A mesma coisa nós estamos pedindo aqui, pedimos hoje, inclusive, ou foi ontem, já nem me lembro mais, o MCCE do Estado de São Paulo pediu ontem que o TRE de São Paulo impeça que o Eduardo Cunha, que é candidato, Também, né? uma afronta vir a ser candidato pelo Estado de São Paulo. Eu estou fazendo uma campanha e peço a ajuda de vocês também, porque a gente tem que alertar os eleitores sobre isso, né? Pedimos que o TRE de São Paulo também impeça que Eduardo Cunha utilize o fundo eleitoral, porque também está impugnado. Né? E aquele Daniel Silveira, aquele brucutu? Então, esse exatamente que eu falei do Rio de Janeiro, ele também está impugnado, e também o TRE do Rio de Janeiro impediu que ele usasse o fundo eleitoral. Então, Na verdade, eles estão de olho no dinheiro do fundo eleitoral, né? sim, também, mas eles estão tentando alcançar a eleição utilizando dinheiro público. Nós temos duas estratégias nessa questão. Imunidade parlamentar, em busca de uma imunidade parlamentar? Isso, exatamente. Nós estamos aí fazendo duas frentes. Uma, tentar a impugnação do registro da candidatura, impedir que ele seja candidato, impedir que use o recurso. Se ele mesmo assim for candidato e usar o recurso, Eduardo Cunha, por exemplo, eu entrei lá no Divulga Candidato lá e vi, ele já recebeu R$1 milhão do partido, ele é candidato pelo PTB, já recebeu R$1 milhão para a sua campanha. Então, nós estamos pedindo que esse dinheiro fique bloqueado, que ele não use. Mas se ele usar, depois que terminar a eleição, se ele efetivamente for julgado, for indeferido o registro da sua candidatura, nós vamos promover uma ação para que ele devolva esse dinheiro para os cofres públicos. Só que tudo isso, gente, dá muito trabalho. Né? É muito trabalho, a gente trabalha o dia inteiro. Hoje, por exemplo, eu fiquei aqui fazendo uma manifestação para todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil, para as procuradorias regionais eleitorais, porque o que está acontecendo é um fenômeno. Os candidatos estão se declarando negros. Antônio Carlos Magalhães Neto está se declarando negro. A vice dele está se declarando negra. Nós temos um grande número de candidatos que sempre se declararam brancos, porque você olha e você vê que são brancos, estão se declarando negro. Por quê? Porque as candidaturas negras, as candidaturas das mulheres, terão o dobro do fundo eleitoral para a próxima eleição. Então, agora nós vamos ter que entrar com ação contra todos esses candidatos para barrar a participação deles, porque estão fazendo uma falsidade ideológica, estão se autodeclarando quando não são, e isso tudo traz deformidade e desigualdade no processo eleitoral. Mas estou dizendo isso, esse exemplo, para demonstrar para vocês quanto dá de trabalho. Né? E nós somos um grupo muito pequeno. E aí fica aqui também um apelo para vocês, porque aqui nós temos a Cassi, que participa do MCCE, para que vocês também colaborem com o MCCE, porque a gente tem muita tarefa, muita coisa para fazer, e a gente não dá conta. É muita coisa. Né? A Procuradoria Regional Eleitoral tem meia dúzia de pessoas trabalhando para fazer quase 4.000 candidatos. Fazer impugnação. Luciano, e tem aquelas pessoas que falsificam domicílio eleitoral, né? Então, por exemplo, nós tivemos o caso do Moro, que acabou sendo impugnado e voltou para o Paraná, mas nós temos vários outros candidatos. Sobre isso, eu tenho falado aqui também, porque o domicílio eleitoral ele é um pouco mais abrangente do que o domicílio civil. O Tarcísio, por exemplo, ele Isso. Ele colocou residência aqui numa cidade minha vizinha do Vale do Paraíba,
que São José dos Campos, ele nunca morou ali em São José dos Campos. Então, são vários candidatos, e eu vou citar aqui todos os nomes para não cometer nenhuma injustiça. Então, nós temos o Eduardo Cunha, tem o Tarcísio, tem a mulher do Moro, o Moro já foi embora, mas nós temos Marina Silva, nós temos Soninha Guajajara, né? Até pouco tempo era o Roberto Freire, que é de Pernambuco e era candidato por São Paulo. Muita gente tentando por São Paulo. Né? Eu tenho dito isso, de que São Paulo já tem uma limitação, né? A gente tem a limitação dos 70 deputados constitucionalmente, nós já somos subrepresentados, e além disso a gente tem uma invasão de pessoas. Eu conversava outro dia com a Soninha Guajajara, ela não gostou do que eu falei, mas eu disse que no caso dela eu abriria até uma exceção, porque como ela é indígena, e o território dos indígenas é uma imposição dos brancos, né? Então eu até abriria mão dessa exigência, no caso específico dela, única e exclusivamente, mas ela também não gostou, ou ela não entendeu o que eu falei, mas ela também não gostou da minha fala, mas eu continuo com a mesma posição. A gente tem que bater o pé e exigir essa questão, né? Porque são os princípios, é a questão do princípio, não é só a questão do fato, né? A gente precisa fazer as coisas da maneira correta para que não haja injustiça. Enquanto a regra é desse jeito, a gente tem que cumprir a regra. Então, a gente está vigilante sobre isso, pedimos para a Procuradoria Regional Eleitoral também fazer as impugnações, porque no processo eleitoral tem uma característica, só quem pode participar, quem pode fazer representação são os candidatos, os partidos e o Ministério Público Eleitoral. O cidadão, nós, ou organizações sociais, nós não podemos atuar no processo eleitoral impugnando. A única coisa que a gente pode fazer é denúncia e levar ao Ministério Público, porque o Ministério Público é quem nos representa. Então, a gente recebe denúncias, a gente faz as denúncias desses assuntos que são mais emblemáticos e a gente apela para o Ministério Público para que o Ministério Público possa, então, fazer essas representações, e isso dá muito trabalho. Por isso, o apelo também para que vocês possam colaborar e ajudar nesse processo de cidadania, porque isso é extremamente importante para que a gente contribua e consiga melhorar esse ambiente, né? O objetivo todo sempre é melhorar o ambiente para que a gente possa ter um melhor quadro político, onde a gente possa ter um ambiente de pessoas que possam efetivamente participar do processo e que a gente tenha lá no resultado, na hora do legislativo ou no executivo, que a gente tenha pessoas que possam colaborar. A Cassi está querendo falar, Cassi? Oi, Luciano, boa noite a todas e todos. Você poderia comentar também um pouco do trabalho do MCCE junto com o Tribunal Superior Eleitoral, com os observadores das eleições. O que é esse papel que estamos começando agora, que vai ser essa atividade, porque é justamente nessa perspectiva de melhora, de busca de um ambiente adequado para as eleições. Ok. Antes disso, Cassi, eu vou responder uma pergunta também, que era a questão dos dados do candidato, que ele não divulga os dados. É assim, quando você vê uma propaganda, aquela propaganda ela tem que ter todos os dados. Então, ela tem que ter o nome do partido ou da federação com os partidos, o número do candidato, precisa ter o CNPJ do candidato, precisa ter todas essas informações. Se não tem essa informação, hoje tem uma ferramenta que chama Pardal, que é o aplicativo do TSE, que é bom a gente ter. Ele permite que você faça denúncia direto para a Justiça Eleitoral, você pode anexar foto, arquivo, o que você tiver, você pode anexar ali e mandar, é extremamente funcional e atende muito bem. Além disso, se tem desinformação, você também pode divulgar, você pode entrar lá no site do TSE, tem a forma de você divulgar isso, e aí acionam os alertas, a Justiça Eleitoral vai também analisar todas essas informações. Isso tudo você encontra no site do MCCE, mcce.org.br, e dá para se orientar bem. A pergunta que a Cassi fez sobre o programa dos observadores, na verdade, esse é um trabalho que a Justiça Eleitoral está desenvolvendo no sentido de se proteger, né? Eu acho que essa polarização trouxe essa discussão, e aí a gente pode falar um pouquinho também sobre as urnas, porque eu acho que é um tema que interessa bastante aqui para a gente.
Com essa polarização, alguns grupos acabaram tentando capturar essa discussão sobre a segurança das urnas eletrônicas e o processo eleitoral como um todo, né? Bom, eu faço eleições há mais de 30 anos, embora eu seja jovem ainda, mas eu faço acompanhamento das eleições há muito tempo, e anteriormente, antes de 96, a gente tinha votação em cédula, né, no papel. E o que acontecia era que no processo de apuração, principalmente, a gente tinha o que a gente chamava de mapistas, porque você tinha as pessoas, quando abria a urna, você tinha as pessoas que separavam os votos, cantavam os votos, o mapista anotava no mapa o que ocorria nesse período. Enquanto estava ali mexendo nos votos, os votos em branco, muita gente não votava, né? Pegava só a urna, a cédula, enfiava na urna, sem votar. Essas cédulas eram preenchidas pelos candidatos que compravam os votos com esses mapistas. Na hora de passar e cantar os votos, se cantava um outro número diferente daquilo que estava lá, ou seja, a fragilidade era enorme e você não tinha nenhuma segurança. Sem contar que isso durava dias, a gente passava dias no Ibirapuera, nesses lugares de apuração, dia e noite, aquela loucura, para conseguir fiscalizar e acompanhar, e depois desse tempo todo a gente tinha um resultado que não era um resultado que a gente podia ter confiança. Com a urna eletrônica, isso mudou. Pode ter fraude? Eu acho que o grande erro da Justiça Eleitoral foi exatamente no sentido de dizer que o sistema é indevassável, que ele não existe, não pode ter fraude. Eu acho que isso é um grande equívoco, se até o Pentágono corre risco de fraude, né, de ser atacado, qualquer sistema pode ser atacado. A diferença é que a Justiça Eleitoral, e o TSE especialmente, ela faz todo esse acompanhamento, você tem formas de acompanhar, o sistema ele não está ligado na rede, portanto, ele não é atacado, ele não pode ser atacado, né? A urna ela não tem transmissão de dados, isso é feito ao término, você imprime um boletim de urna, você começa com a zerésima, ele tem que estar totalmente limpo, depois sai a zerésima. Se alguém quiser fazer uma fraude, ele vai ter que cooptar muita gente, é juiz, é promotor, é mesário, quer dizer, era uma coisa assim impossível de você conseguir administrar, né? Então, o sistema eleitoral, ele é confiável. O que ele exige? Ele exige fiscalização, acompanhamento, o que a gente tem dito é isso, que a gente precisa ter os sistemas abertos, os programas da Justiça Eleitoral precisam estar abertos, onde a população, especialmente os técnicos, possam verificar, olhar se eles funcionam da forma correta, e a gente precisa ter fiscalização no processo, no dia da eleição, para ver o que está acontecendo. Só que com essa narrativa de fraude nas urnas eletrônicas, isso acabou gerando na população uma desconfiança, né, porque isso é uma coisa divulgada maciçamente e traz uma insegurança nas pessoas sobre isso. Por isso, no processo eleitoral, a Justiça Eleitoral, sendo atacada diretamente, criou algumas comissões para atacar a desinformação, que acho que é uma coisa também que a gente tem que comentar, que é notícias falsas, uso de robôs, de perfis falsos, que também acabam atacando e desequilibrando o processo eleitoral, né, que é um tema extremamente importante, que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de transmitir notícias, mensagens, mas, além disso, fez também esse grupo de observadores. Os observadores, nós vamos participar, mas tem a mesma função que tem os observadores internacionais. Os observadores vêm para analisar, olhar e ver se as coisas estão funcionando bem, e depois fazem um relatório para demonstrar se a eleição ocorreu de forma limpa, transparente, sem nenhum problema. Os observadores nacionais farão a mesma coisa. Uma diferença, eu tenho dito isso para o grupo do MCCE, tem várias organizações que foram credenciadas, o MCCE também. Como nós já estamos acostumados a acompanhar o processo eleitoral ao longo da eleição, seja contra a compra de votos, seja a lei da ficha limpa, nós não vamos acompanhar só o dia da eleição, a gente pode acompanhar o processo como um todo.
e ao final a gente vai fazer um relatório para mandar para o MCCE Nacional, que encaminhará ao TSE, falando sobre como as eleições funcionaram, se tem algum problema, quais as sugestões, as críticas, pontos vulneráveis. Tudo isso vai ser encaminhado ao TSE para que o TSE possa corrigir possíveis falhas e isso possa também referendar o processo eleitoral. Como é que já me perguntaram aqui, como é que eu sei onde tem um observador? Através do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, você vai ter essa informação, quem são os observadores. Eu posso dizer aqui, em São Paulo nós tivemos só um voluntário, porque tem algumas, para ser voluntário tem alguns requisitos. Você não pode ter filiação partidária, tem uma série de requisitos, então muitas pessoas até queriam, mas tinham um impedimento. Então, só uma pessoa, que é o Zelito, nosso amigo e companheiro, que está oficialmente como observador, mas nós já decidimos no MCCE de que nós faremos um trabalho coletivo, todos os colaboradores do MCCE farão essa observação e levarão as informações para o Zelito, que será o nosso representante oficial, que vai elaborar esse relatório para mandar para o MCCE Nacional, para depois ser encaminhado à Justiça Eleitoral. Então, essa é a resposta em relação aos grupos do TSE. Mas eu diria para vocês assim, nós temos críticas à Justiça Eleitoral, né? A gente tem sugestões, a gente tem feito isso, a gente tem participado, mas a gente está lá exatamente como colaborador, para ajudar no espírito de melhorar o sistema, de melhorar como as coisas funcionam, e não com o espírito crítico de tentar inviabilizar e desacreditar o processo, a instituição, e de atrapalhar o processo eleitoral. Só para dizer que a gente não é uma crença cega e nem dizer que está tudo maravilhoso e que não precisa melhorar. Precisa melhorar, tem condições da gente fazer situações melhores. É o que a Cassi estava falando, por exemplo, da votação no exterior, né, onde as pessoas têm que viajar. Meus filhos moram em Orlando, eles têm que viajar até Miami, são 400 e tantos quilômetros, para você conseguir votar. Quem consegue fazer isso no dia da eleição? Você tem que largar o seu trabalho, viajar quase 500 quilômetros para ir, depois 500 quilômetros para votar. Realmente é impossível, né? Então, para vocês terem uma ideia, tem sessões eleitorais que foram extintas, dificultando também aqui mesmo, onde as pessoas vão ter que ir no local mais longe para votar. Você tem uma série de dificuldades. Você tem dificuldade no acesso de pessoas que são deficientes, né? Então, tudo isso são formas que precisam ser melhoradas. A gente tem críticas, e a gente faz as críticas, acompanha e faz a cobrança e o acompanhamento para que isso possa melhorar de forma que a gente tenha um processo eleitoral mais democrático, mais transparente, e que a gente tenha um resultado mais adequado. Falta ainda falar. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Eu queria só pedir para você comentar, Luciano, também. Você está falando da importância de ser um observador da eleição nesse momento, mas a importância também do papel dos conselheiros, dos conselhos, né, diversos que existem, nesse papel de controle social, de fiscalização, de observação ao longo dos mandatos dos governos, né, que extrapola esse nosso período eleitoral, e que a gente tem visto o quanto eles têm sido atropelados, desmandados. O que a gente está vivenciando aqui, por exemplo, com o Conselho Participativo Municipal em São Paulo, com a pandemia, todos os conselhos tiveram seus mandatos estendidos, já estão esvaziados, muitos deles, né, porque as pessoas ficariam 2 anos, estão ficando 4 anos, por exemplo, e esse processo todo de adiamento, de indeferimento das candidaturas, está um processo desorganizado e nebuloso, não apenas do CPM, a gente acaba de sair também das eleições na saúde, que foram bastante conturbadas. Então, que você falasse também da importância de nós, cristãos, nos inserirmos nos conselhos também de participação social. Sim. Eu vou falar sobre o executivo. Eu acho que os conselhos estão bem inseridos no contexto do executivo, né? E aí eu completo a minha fala do executivo e falo dos conselhos.
além da eleição para o legislativo, a gente vai votar no executivo. E olha como é interessante, né? Nós temos hoje um prefeito que era vice, um governador que era vice, né? Nós temos um senador que não é mais o senador que foi eleito, porque o senador morreu, né? Então, como a gente precisa estar atento a também quem são os vices, né? Seja o candidato a vice-governador, o candidato a vice-presidente, os suplentes do senador, né? Nós temos lá, por exemplo, senador que se afasta para ser ministro e a mãe assume porque é a primeira suplente. Os suplentes de senador é mais difícil de a gente conhecê-los, né? Sim, sim, mas, então, na campanha para senador, ele é obrigado a divulgar os vices também. Então, é importante. Na eleição passada, eu estava presidindo uma comissão na OAB, e junto com o presidente da OAB, nós fizemos um debate, convidamos todos os candidatos ao Senado e fizemos lá uma sabatina com os candidatos ao Senado. Algumas organizações devem estar fazendo, a OAB não está fazendo nessa eleição, está fazendo, acho que só com os candidatos a presidente. Então, isso acaba deixando a gente sem muita informação, mas a gente precisa ir atrás e conhecer quem são os suplentes e precisamos pensar também no vice. Eu acho que isso é extremamente importante, porque isso mostra como é que a gente pode ou não cometer equívocos que a gente, futuramente, isso pode ser cobrado, porque a gente fica aí numa situação de vulnerabilidade, porque a gente pode vir a ter vices assumindo, como é o caso que nós estamos agora na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. A escolha, é importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente discute o voto consciente, eu pensei muito isso durante a pandemia, e tenho falado isso bastante. Muitas vezes a gente fica pensando que isso não é tão importante, né? Quem eu vou escolher. Muitas pessoas deixam para decidir depois, seja deputado, mas a pandemia trouxe para a gente uma noção da importância que tem o poder público na vida da gente, né? Porque, de repente, o prefeito, o governador, o presidente da República viraram os donos das decisões sobre as nossas vidas. Se a gente podia ou não sair na rua, se a gente podia ou não circular, se a gente podia ou não tomar vacina. Olha aonde que a nossa vida foi colocada nas mãos das pessoas que estão eleitas, e aí a gente começa a pensar e a raciocinar a importância que tem a gente escolher os nossos representantes, né? Talvez, se a gente tivesse melhores representantes, a pandemia poderia ter sido enfrentada de uma outra forma. Eu acho que é essa perspectiva dramática que a gente tem que pensar, de que a gente não tem controle sobre as coisas, e a gente precisa ter bons governantes, porque se não tivermos bons governantes, a gente corre o risco de morrer, a gente corre o risco de perder a vida, ou de passar situações como nós passamos durante a pandemia. Então, esse alerta que eu quero fazer, e eu sei que quando eu estou fazendo esse alerta, eu sei que eu estou falando com um grupo muito seleto, muito especial, mas eu estou falando isso porque eu acho que é isso que nós precisamos levar na ponta para as outras pessoas, né? Nós, como agentes transformadores, precisamos exatamente fazer essa observação de levar isso para as outras pessoas e alertar as pessoas de que essa escolha é uma escolha que salva ou não as vidas. Nós podemos estar ali determinando se as pessoas vão viver ou não. É dramático, mas não é de ficção. É um dramatismo real do que nós acabamos de passar e ainda estamos passando. Então, nesse aspecto, aí vocês podem ver que a disputa para presidente da República e para o governo do Estado, ela é uma disputa extremamente complexa, difícil, e a gente tem que acompanhar, como vocês viram aí na cartilha, acompanhar os debates, né? Eu tenho assistido no Roda Viva, e isso está tudo lá gravado, assistindo os debates com os candidatos a governador do Estado. E aí você conhece as pessoas, você conhece o que elas querem fazer, você vê o perfil da pessoa e a história da pessoa. Eu acho que isso ajuda a gente a encontrar, né? Os debates
que nós vamos ter ainda para presidente da República, os debates de governador, que ainda vão ocorrer, e a gente precisa estar interessado, né? Dá trabalho, a gente precisa acompanhar. Eu ontem tinha um compromisso, eu ontem tinha uma assembleia do meu condomínio, e eu sou, do meu condomínio, eu sou conselheiro, eu era síndico e agora sou conselheiro. Aqui, o meu condomínio aqui em São Paulo. No meu condomínio da praia, eu sou o síndico do meu condomínio da praia, sou presidente da Associação dos Amigos de Bairro, sou presidente da estação de tratamento de esgotos do bairro, lá nós temos uma estação de tratamento particular. Isso para dizer para vocês que não sobra muito tempo, a gente tem que fazer tudo. Nada fácil, viu, Luciano? Oi? Nada fácil, hein? A vida não é fácil. Presidente do Centro Santo Dias, diretor do Movimento de Combate, não sobra muito tempo para outras coisas. Mas dá para a gente fazer todas as coisas, a gente administrar o tempo. Eu lembro sempre, a minha família são de 12 irmãos, hoje nós temos 8, 4 já faleceram. Os meus 2 irmãos mais velhos, o mais velho de todos não teve filhos. E o segundo, logo em seguida, 3 filhos. E eu lembro sempre que minha mãe falava assim, olha como é que são as coisas. O que não tem filho nenhum, os 2 já faleceram, então eu posso falar porque eles não vão brigar comigo. Mas o mais velho não tinha filho nenhum e ele não era bem sucedido. Infelizmente, ele penava para as coisas, era um batalhador, mas ele não conseguia ser bem sucedido nas coisas que ele fazia. Minha mãe falava, tá vendo, o outro tem um monte de filho, olha como ele é próspero. Né? Então, as coisas são assim. Deus, ele acaba iluminando os caminhos exatamente de acordo com aquilo que você está fazendo. Né? Então, estou aqui também fazendo um apelo aqui daquilo que, quanto mais coisa a gente faz, parece que os caminhos da gente se abrem para as coisas que a gente tem que fazer. Né? Aquela velha história. Dá para uma pessoa ocupada que as coisas funcionam e as coisas andam. E o que eu estou dizendo é que cidadania dá trabalho, ser cidadão dá trabalho, não é fácil. Né? E eu ia dizer, eu estava na reunião do condomínio ontem, não consegui assistir o debate. Saí de lá, sentei no computador, já estava lá para a gente poder... Exatamente, Saulo, a parábola dos talentos. Quem enterrou, o talento não vai crescer. Aí fui lá vim aqui na telinha, assisti o debate até mais tarde, fiquei assistindo exatamente para ver como é que foi o debate, porque a gente precisa acompanhar e ver para tomar a decisão. Né? Ainda vou dizer para vocês que ainda não tomei a minha decisão em relação ao presidente da República no primeiro turno, tá? Só para deixar vocês aqui com uma pulguinha atrás da orelha. Porque a gente tem... não adianta, não existe ninguém que conquista o nosso coração e acabou, e é só isso. Não, a gente tem que ser crítico, e tem que falar isso, a gente tem que ser crítico e falar que a gente é crítico. Né? Porque senão fica aquela coisa assim, não, eu aceito tudo, está errado, não, mas eu vou aceitar. Não, o que está errado eu não aceito. Eu posso até fazer um voto crítico, mas eu vou criticar até o fim. E o segundo turno aí não tem jeito, né? No primeiro turno a gente escolhe, no segundo turno a gente exclui. E aí vai ser por exclusão, aí não tem jeito. Então, era isso, era para falar sobre isso. Mas uma certeza nós temos, que o atual presidente ele precisa sair. Sim, né? Isso aí não tem dúvida. Não isso existe nada, aí não tem dúvida. Mas eu estou junto com você também. Nesse ponto, eu também respeito quem quiser votar nele. Isso eu falei lá atrás um pouquinho. Se alguém quiser votar nesse presidente, o sistema democrático permite isso. E eu não posso ter ódio dessa pessoa. Né? A menos que a pessoa faça uma atrocidade, eu não posso ter ódio no meu coração porque uma pessoa votou nele. A pessoa tem consciência, sabe, as coisas estão todas aí. Se ela quiser votar, ela vai votar. Mas falta... Só essa consideração. Mas eu vou lá, porque o nosso tempo já está adiantado, e eu vou para a questão dos conselhos, que eu acho que é extremamente importante, que a Tati perguntou. Nesse governo, os conselhos participativos foram atacados assim de forma terrível, né? Com a desculpa de que não tem recursos, os recursos foram retirados. Quer dizer, aquelas pessoas que são voluntárias... O Conselho de Representantes é um dos maiores exemplos, que foi julgado inconstitucional, exatamente porque dizia que dependia de recursos. E aí a luta que nós fizemos no Supremo, pelo menos valeu a pena, demorou, mas conseguiu reverter e voltou para cá. Mas o presidente da República, ao tomar posse, a primeira coisa que ele fez foi esvaziar os conselhos.
tem uma ação de inconstitucionalidade sobre isso. O MCCE é amicus curiae nessa ação, só que está lá, era o ministro Marco Aurélio relator, agora é o André Mendonça. Então, vocês se imaginem, nós pedimos o impedimento desse ministro, porque ele não pode decidir sobre um assunto do qual ele era AGU na época, e ele foi a favor do fim dos conselhos, e, portanto, ele não deveria. O que vai acontecer é que isso não vai ser julgado, e aí nós vamos ter que voltar numa outra situação para discutir a participação nos conselhos. Mas isso que eu dizia sobre cidadania tem a ver com os conselhos, porque a gente tem uma série de conselhos que são importantes e que podem fazer política pública, que podem fazer mudanças. Nós não precisamos estar no cargo do deputado, no cargo do vereador ou no cargo do senador. Os conselhos têm um papel fundamental na construção das políticas públicas e na influência dessas construções, né? Então, como membros dos conselhos, a gente pode ter essa participação e a gente pode ajudar a fazer as mudanças que nós sonhamos, que nós queremos e que nós podemos fazer. Além de que é também uma forma da nossa preparação, do nosso crescimento, do nosso conhecimento, amplia a nossa capacidade de conhecer as coisas, como é que funciona o sistema, como é que funciona a secretaria, os departamentos. Isso tudo traz essa experiência que futuramente poderá nos ajudar numa candidatura ou ajudar nesse processo todo que a gente faz de análise, de acompanhamento, né? Nós precisamos acompanhar as sessões da Câmara dos Vereadores, as sessões da Assembleia Legislativa, do Congresso. Eu sempre fui muito obcecado nesses acompanhamentos. Às vezes a gente fica até muito cansado, né? Porque realmente dá trabalho. Mas esse cidadão dá trabalho, faz parte da vida, a gente não pode se omitir. É o que fala o Papa Francisco, né? Os cristãos têm que ser o protagonista dessa renovação na sociedade civil. A gente não pode deixar as coisas... E aquilo que eu falei, não tem vácuo. Se a gente não ocupar esse espaço, os outros vão ocupar. Como disse aqui alguém, o terrivelmente evangélico, né? Como é o ministro André, preconizado lá pelo presidente da República, e aí é outra questão também na escolha dos ministros, é outra questão que a gente também tem que discutir. Quer dizer, e aí eu diria para vocês assim, tem uma plataforma que eu também participo, que é a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, que é uma plataforma maravilhosa, tem um grupo de diversidade enorme, tem uma discussão de conteúdo muito grande e que nos auxilia muito nesses debates. Reformapolitica.org.br, que vocês podem acessar, e ela traz assim debates fantásticos para a gente, que ajuda muito. Então, e lá também os conselhos participativos. Aliás, lá agora tem uma discussão sobre os conselhos participativos. Para vocês terem uma ideia, na plataforma existiu até agora uma discussão de que as pessoas não deveriam participar dos conselhos participativos porque estariam referendando uma política deste governo. Mas é assim, são discussões interessantes, porque nos leva às reflexões, né? A gente nem sempre converge em todas as posições, mas leva a reflexões que são bem interessantes. Por exemplo, um dos debates da plataforma fala sobre desobediência civil, né? Que é uma coisa que o Chico também fala muito sobre objeção de consciência. Eu não sou obrigado a cumprir determinadas determinações se eu estiver aquela coisa do soldado que é convocado para uma guerra e fala, não, eu não vou para a guerra porque eu não estou de acordo, não tem necessidade da guerra, e aí ele tem que ter uma condição especial. Então, é só para dizer para vocês que é um debate tão interessante, tão profundo, que ajuda a gente a fazer essas reflexões, e por isso que eu indico também a plataforma. Bom, eu acho que eu alcancei aqui bastante coisa. A gente poderia... Mais um minuto sobre o 72horas.org. Ok. As mulheres se sentem contempladas. Sim. A Cassi insiste sempre, né, nessa discussão, que é uma discussão para a gente importantíssima, e na plataforma é fundamental, que é a participação das mulheres.
estão me cobrando aqui a luta do Frei Davi, eu vou comentar sobre o Frei Davi também, o trabalho que a gente desenvolve aqui, eu acho que é importante. A participação das mulheres é fundamental, e a gente tem feito uma luta incessante sobre a inclusão das mulheres, né? Uruguai, Argentina, o Chile, México, resolveram o problema da paridade das mulheres no processo eleitoral e na ocupação das cadeiras do legislativo e da ocupação do poder. A gente não consegue fazer, por isso que eu disse para vocês que eu abro mão da minha participação para incentivar as mulheres, as minhas candidatas, que eu estou ajudando e que eu estou incentivando e ajudando não só pedindo voto, mas ajudando, advogando, fazendo o papel que eu acho que é importante para a gente alavancar essas candidaturas. A Cassi está falando sobre essa plataforma, que é o 72 Horas, que nada mais é do que utilizar as informações do TSE para monitorar as candidaturas, o recurso que eles estão recebendo, como é que eles estão despendendo esses recursos, os gastos. 72 Horas é a plataforma que a Cassi citou, que é também de um grupo de mulheres que atua e participa com a gente, aí são parceiras, para mostrar quem está recebendo o dinheiro, as mulheres negras, as mulheres no processo eleitoral. Então, também, essa plataforma é importante, mas o próprio TSE, se você entrar no Divulga Can, lá, o Divulga Candidato, você consegue entrar no candidato, você consegue ver os bens que ele tem, como é que ele está recebendo o recurso, todas essas informações estão lá e é super interessante a gente ver, porque aí você conhece o candidato com profundidade, né? Você vai ver os bens dele, tem que estar lá tudo disponibilizado, né? Tinha até uma dúvida se disponibilizaria todos os dados, o TSE decidiu essa semana que tem que ser transparente, porque tem a discussão sobre LGPD, né? Essa segredo dos dados individuais. Quem é candidato tem que estar lá tudo disponível, para que as pessoas possam conhecer. E, por fim, a provocação que foi feita aqui sobre o Frei Davi. O Frei Davi faz um trabalho também de combate ao racismo estrutural e de inclusão dos negros, não só na política, mas nas universidades, e é um trabalho aí. Nós fizemos uma parceria do Centro Santo Dias com o Frei Davi, e nós estamos ajuizando ações civis públicas. Aquele caso do Beto, do Carrefour do Rio Grande do Sul, nós que fizemos aquele termo de ajustamento de conduta com o Carrefour, que disponibilizou 115 milhões para políticas públicas de inclusão de negros, né? Nós já estamos com 19 ações, ação contra a Polícia Rodoviária Federal, que fez aquele crime contra o Genivaldo, lá em Sergipe, o atacarejo de Salvador, que também teve 2 mortes, aquele rapaz aqui em São Paulo que foi algemado numa moto e arrastado, nós fizemos ação contra o governo do estado. Então, são várias ações nesse sentido. O vereador de Curitiba, você também está envolvido, o Renato, lá? Também ajudamos o Renato, inclusive, está com a gente nesse grupo aqui, discutindo essa questão das candidaturas de quem se autodeclara negro, nós estamos nessa discussão. O Renato também é candidato a deputado estadual pelo Paraná, então a gente acompanha também essa discussão lá. Como eu disse, tem tanta coisa que eu gostaria de ser 3, 4, 5, porque a gente não dá conta de fazer tudo. Mas eu tenho certeza que eu faço tudo aquilo que está ao meu alcance, e eu acho que quando encosto minha cabeça no travesseiro, eu durmo com a consciência do cidadão que cumpre o seu dever. Muitas vezes eu sou criticado até em casa, porque as pessoas falam, né, a família reclama. Como é que você faz? Você não sobra tempo para as outras coisas e a gente acaba se dedicando, mas eu não me sentiria bem, eu não dormiria tranquilo se eu não cumprisse com a minha obrigação. E vou dizer para vocês, é uma satisfação enorme fazer esse trabalho que eu faço, estar aqui com vocês, essa troca que a gente faz, onde a gente sente essa energia positiva de pessoas que estão buscando o bem da sociedade, buscando fazer transformações, e dizer para vocês que essa é a nossa missão, a gente tem essa missão, né? Não é à toa que a gente está aqui, não é por coincidência, e que a gente se encontra pelo caminho para promover essa transformação que a gente precisa fazer. Eu acho que é a nossa missão, é o nosso dever, a nossa responsabilidade, e tenho certeza que se a gente consegue cumprir todas essas tarefas, a gente está cumprindo a nossa missão aqui da nossa vida, que é exatamente
tentar melhorar a vida das pessoas, a gente ser ferramentas nas mãos de Deus, para que a gente possa efetivamente fazer mudanças e fazer transformações. Então, quero agradecer aqui essa oportunidade, dizer para vocês que eu estou à disposição de vocês para qualquer hora e qualquer momento, pedir ajuda de vocês para as nossas tarefas, né? Às vezes, a gente faz um pouquinho, a gente ajuda muito. Já pedimos ajuda aqui para a Tati de diversas coisas aqui, a gente aciona todo mundo, porque às vezes a gente está tão desesperado, tendo que cobrir tantas coisas, a gente precisa pedir ajuda para a gente conseguir levar avante algumas coisas, e às vezes a gente, com um pouquinho só, a gente consegue alcançar muita coisa, né? Eu lembro que a gente trouxe dos Estados Unidos um especialista para discutir sobre financiamento de campanhas e lobby, e aí ele conheceu o MCCE. O MCCE hoje, gente, tem 2 pessoas, 2 funcionários, 2 funcionárias, na verdade. E eles diziam assim, como é que vocês conseguiram fazer a lei da ficha limpa com 1.600.000 assinaturas, mais 2 milhões de assinaturas pela internet? Então, essa é a multiplicação dos pães que a gente faz mesmo, né? Sem estrutura, a gente faz questão de não montar ONG com um monte de gente que precisa ficar correndo atrás de recurso para... Os diretores são 5 diretores hoje, todos voluntários, todos que colaboram, que ajudam. Um é da CNBB, outro é do Conselho de Contabilidade, um é da Polícia Federal, a outra é da Associação para Juízes para a Democracia e o outro é do Conselho de Economia. Então, são as pessoas que se juntam para fazer o trabalho e desenvolver aquilo que pode ajudar o país todo, né? E a gente consegue fazer essas coisas que são enormes, né? Mas que a gente consegue fazer mesmo com um grupo muito pequeno, porque a gente acaba tendo essa força que é da sociedade, que é das organizações e que é daquelas pessoas de bem que estão buscando fazer essas mudanças. Então, obrigado pela oportunidade e espero que a gente tenha aqui outras possibilidades, outras oportunidades para a gente poder conversar e trocar essas energias, experiência, e que a gente tenha uma boa eleição, né? Que a gente consiga ter sabedoria, né? E que as pessoas tenham consciência de fazer uma boa escolha para que a gente possa ter um resultado favorável e que a gente possa melhorar o nosso país, que precisa tanto. Obrigado, gente. A gente que agradece, Luciano. Foi um prazer te ouvir. Como eu disse, a gente tem a graça de te ouvir já na Escola de Fé e Política Valdemar Rossi todos os anos, e em algumas reuniões do MCCE, mas como é importante estar sempre te ouvindo e atualizando, né? Eu acho que o momento que a gente está vivenciando atualmente é uma atualização diária, né? Todo dia acontece alguma coisa nova, onde a gente tem que sair defendendo a democracia, dizendo o óbvio, né? Esse é o momento que a gente se encontra. E como é bom poder sempre te ouvir, traz esse teu repertório de luta de tantos anos, mas ao mesmo tempo empenhado no dia a dia, sabendo do que está acontecendo diariamente aí na nossa política, no nosso direito eleitoral. Então, a gente agradece demais, seja sempre muito bem-vindo ao CTAP, a Pastoral Fé e Política da região episcopal da Lapa, da Arquidiocese, a todo esse grupo aqui que se irmana quando necessário, né, nessas, como você disse, aquele caso do atacarejo, por exemplo, por mais ocupado que a gente esteja, a gente é muito impactado por essas mortes que têm acontecido, né? Então, a gente não pode, de fato, deixar isso passar em branco, a gente precisa, cada um, se unir, colocar a sua vocação, né, o seu espírito de servir realmente para essa finalidade. Então, é sempre um prazer poder atuar com vocês. E antes da gente encerrar mais essa noite, essa sexta-feira, essa semana, vou chamar aqui a Cassia Amaral, que é também fundadora aqui do CTAP, da Pastoral Fé e Política, atua também no MCCE, para fazer uma oração final. A gente começa rezando e encerra também rezando. Isso, Tatiana, obrigada, Luciano, pela sua presença e pelo seu testemunho, e por esse incentivo à participação de que todos nós precisamos no exercício da nossa cidadania.
O Alexandre fez mais uma pergunta, então, antes da oração. Alexandre, Padre Paulo, o curso de teologia e a pastoral fé e política tem bastante contato com o Padre Paulo. Ele é responsável pelo Cefep, pelo Centro de Formação Política, né? Da área de política da CNBB. Isso. Da minha diocese. Nós somos cursilistas junto com os jovens. Mais jovens, nós somos jovens cursilistas. Legal. Junto também com o Padre Paulo. E certamente ele tem atuação também junto ao MCCE, porque o MCCE surgiu a partir da campanha da Fraternidade de 1996, Fraternidade Política, e foi a partir daí que nós começamos toda a coleta de adesões e apoios à lei de combate à corrupção, e depois vimos da necessidade da criação do movimento de combate à corrupção eleitoral. Então, muito na perspectiva do que o Luciano coloca, é possível, sim, essas transformações, né? E são a longo prazo, mas são instituições que estabelecem processos, né? A partir de ações, a gente vai estabelecendo processos e vai modificando um pouquinho esse quadro geral que nós temos dentro do país, mas quanto mais colaboradores e mais atuação, melhor, com mais empenho e facilidade, essas modificações e transformações vão acontecendo, né? Nós escolhemos para hoje a oração final da carta encíclica do Papa Francisco, da Fratelli Tutti, justamente o que vai falar sobre a fraternidade e a amizade social. Esse trabalho que nós fazemos é a caridade, é a amizade social, não é? Porque nós nos entendemos amigos e irmãos, é que nós exercemos no mundo da política a nossa cidadania. É um networking religioso, né? Amizade social é um networking religioso. Exato, isso, exatamente. Olha lá, o Fagiolo também colaborando, né? A Lei 9840 acabou sendo conhecida como a Lei dos Bispos, e a própria Lei da Ficha Limpa, a gente precisou muito das comunidades, como o Luciano falou, a gente conseguiu as assinaturas e os apoios justamente a partir da adesão das paróquias, das comunidades e da nossa igreja, né? E o Papa Francisco, ao finalizar a Fratelli Tutti, ele vai fazer referência a Charles de Foucault, né? Ao beato Charles de Foucault, que justamente tinha por objetivo de vida a ser irmão, né? O grande elan, não é? Ele pedia a Deus que ele pudesse realmente ser irmão de todos, né? O irmão universal, que é também o que a gente pede ao Criador nesse momento, né? Que Deus inspire esse ideal a cada um de nós. Oração ao Criador. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi em nossos corações um espírito de irmãos. Inspira-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até sexta-feira que vem, dia 2 de setembro, a gente vai ter a Dolaine Regina de Souza Santos, que é da Diocese aí de Jundiaí, junto com a Maria Ângela. Ela vai falar sobre política, ciência e arte do bem comum. Não desistam, vamos caminhando até o dia 16 de setembro. Obrigada a todos pela presença, obrigada novamente, Luciano, e tenham todos um bom fim de semana.
Tchau, gente. Boa noite, bom final de semana. Obrigada. Boa noite, boa noite. Obrigada. Obrigado. Cida, valeu. Obrigado pela acolhida. Boa noite, Alexandre. Boa Bom noite, curso. Alexandre. Obrigada.